Muito bem, então, galera do oitavo ano, vamos então iniciar a nossa revisão, nosso primeiro processo aí, através dos elementos da cartografia. Inicialmente, trabalhando então com escala, que se localiza aí essa aula na apostila 1, a partir da página 28. Então, vendo aí os elementos da cartografia, inicialmente com escala, ok? Então, vamos fazer a revisão do conceito do que é escala. Escala é a relação numérica de uma coisa que se quer representar e sua representação no papel, ou seja, é a relação entre o espaço real e a sua representação em uma folha plana. Então nós vamos ter aí essa situação aonde nós vamos perceber que é possível representar o real numa situação de uma folha de papel, por exemplo, né? Sem que haja então distorções. Isso só é possível se nós usarmos o conceito ou a utilização da escala. É dessa forma então que nós conseguimos projetar uma casa, um prédio, uma cidade em uma folha, numa superfície plana. Se nós não usássemos o recurso da escala, nós não teríamos condições de fazer isso de forma que essa representação fosse de forma sem distorção. Então, se o conceito de escala não for adotado, essa situação não seria possível. Para nós representarmos, então, um quarto, uma sala, nós teríamos que ter uma folha do tamanho do quarto e da sala para que ela fosse representada de forma perfeita. Como isso não é viável, então, nós criamos uma relação numérica e essa relação numérica, chamada de escala, faz com que, então, o real passe para o papel em uma dimensão, uma proporção menor, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de escala e vamos usar esses exemplos, então, para entender como fazemos para entender essa transformação da escala em qualquer unidade de medida. Então, por exemplo, nós temos aqui a escala de 1 por 1 milhão e 1 por 5 milhões e 500 mil. Então, nós temos essa situação para verificar como que ficaria essa situação. Lembrando que o valor 1 na frente do valor da escala, ele sempre está dizendo que a escala está em centímetro. Então, a partir do centímetro, nós vamos começar a colocar o valor da escala e a partir desse momento, nós vamos começar a transformar o valor da escala na unidade que nós precisarmos, né? Utilizando uma situação bem simples, que é a utilização da vírgula na parte direita da casa em que a gente quer saber a transformação. Por exemplo, nós temos aqui pedindo para a gente transformar esses valores de escala em metros e em quilômetros. Lembrando que nós temos que saber, para transformar os valores de escala, nós temos que saber a tabela dos múltiplos e submúltiplos do metro. Lembrando que os múltiplos do metro são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, e os submúltiplos do metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Como o valor da escala vem sempre a partir, então, do centímetro, nós colocamos o valor da escala a partir do centímetro na tabela, da direita para a esquerda, e a única unidade que pode receber mais que o número é o quilômetro, justamente porque o quilômetro é a maior unidade desta escala, tá? Então é a maior grandeza do metro é o quilômetro e por isso então é que ele pode receber mais do que um número. Então nós temos aí, veja, cada número dentro de uma unidade e somente o quilômetro tendo aí a possibilidade de ter mais que o número. Lembrando sempre da direita para a esquerda a partir do centímetro, ok? E aí então a vírgula ela vai ser passada para o lado direito da casa que a gente quer saber. Então, por exemplo, 1 milhão de centímetros é igual a quantos metros?
se você então passar aí, né, o valor da escala, né? Nós estamos aqui vendo a vírgula no centímetro. Eu quero saber a resposta em metro, então eu tiro a vírgula de onde está, passo para o lado direito da casa que eu quero saber, certo? E aí então nós vamos ter esses dois zeros sendo eliminados por não ter números inteiros, ok? Dessa maneira então nós vamos ter aqui, né, esses dois zeros sendo eliminados. Então 1 milhão de centímetros é igual a quantos metros? Veja lá, 1, 2, 3, ponto. 10 mil metros. Então, 10 mil metros é igual a 1 milhão de centímetros. Eu quero saber a resposta em quilômetro, que nós estamos pedindo aí para fazer isso no início. Então, vamos lá. 10 mil metros é igual a quantos quilômetros? Então a vírgula estava aqui no metro, né? Que a gente fez inicialmente essa transformação do centímetro para o metro. Quero saber a resposta em quilômetro. Tiro a vírgula da onde ela está, passo para o lado direito da casa que eu quero saber. Como eu não tenho o número inteiro aqui, esses zeros eles podem ser eliminados. Então 10 mil metros é igual a quantos quilômetros? A 10 quilômetros, certo? Então, 10 quilômetros é igual a 10 mil metros e 10 mil metros é igual a 1 milhão de centímetros, ok? Muito bem, então nós temos aí essa situação para nós então entendermos como fazer a transformação do valor da escala em qualquer uma dessas unidades de valores, tá? Então nós temos aí o resultado, como já havia feito, né? 1 milhão, 1 por 1 milhão, né? Que se lê dessa forma o valor da escala, é igual em metros a 10 mil metros, o valor da escala em quilômetro vai ser igual a 10 quilômetros, observando sempre que nós temos que movimentar a vírgula para o lado direito da unidade que nós queremos saber, ok? Então, aqui segue alguns exercícios para que então nós consigamos exercitar esse conceito de transformação de escala, né? Saber então o quanto cada escala vale, né? Dentro desse exercício. Então, por exemplo, 1 por 100, ou seja, 100 centímetros vai ser igual a quantos metros, a quantos decímetros, a quantos decâmetros, a quantos quilômetros, e assim nós vamos fazer com os outros exercícios, justamente para nós então vermos se conseguimos fazer a transformação da escala de forma mais tranquila, de forma que a gente consiga saber se você realmente entendeu como utilizar aí a tabela dos múltiplos e submúltiplos do método. Fazendo isso, o professor vai passar para a próxima aula alguns exercícios mais aprofundados, ok? Por enquanto, então, por só, né? Por esse início aí, por essa primeira atividade, e logo então segue as demais, ok?